Esse negócio vai ficar descendo. Eu tô me irritando já. Puta merda, que nem minha língua. Então vai, vamos lá. Eba! Bora, Isso aqui mete bala. tá muito chique. Vai, você Nossa, que eu ia começa fazer melhor. hoje. Então tá, vamos lá, cut. E aí, gente? Mais um episódio com convidado especial. Na gringa, sou essa daqui é a Kika. Não, Kika ela é conhecida apelido. como apelido, o Carinhoso. nome dela é Érica, mas a gente chama ela de Kika, tá? Então é Kika. Kika, de onde que você é, Kika? Do Brasil? Paraguaçu Paulista. Que Paraguai. estado São que eu sou Paulista. Paraguai. Paraguaçu Paulista de onde? Isso que acontece quando a pessoa já tá assim, ó. E quanto tempo que você... Por que Londres? Por que E Londres? quanto tempo que você tá aqui? Na verdade, assim, eu nunca tive nenhuma intenção em sair do Brasil, nunca. Eu morria de medo de avião e nunca pensei. Mas aí, eu morava em Curitiba, eu sou de Paraguaçu, mas quando eu fiz 18 anos, eu saí de Paraguaçu e fui morar em Curitiba. Aí eu morando em Curitiba já há alguns anos e minha vida eu trabalhava como operadora numa central de monitoramento de alarmes. Então eu ficava lá na central, fazia o shift noturno. E minha vida era essa, acordar, daí fazer o shift noturno, daí dormia de dia, e repeat, aquela coisa toda. Eu falei assim, a minha vida tava daquele jeito ali e tal. Daí eu tenho uma prima que morava aqui e foi pro Brasil e ela é de Paranaguá. E daí quando ela chegou em Curitiba, eu vi o quanto a vida dela mudou, assim. Mas eu mesmo assim, eu olhava pra ela e pensava, não, pra mim Londres era outro mundo, assim, não era nem Inglaterra, nem sabia que Londres Geografia, pra que eu te quero? Tipo isso. Aí ela foi pro Brasil e daí numa conversa, eu olhando pra ela, eu comecei a admirar, porque daí ela falava inglês, ela viajou um pouco na Europa, ela morou aqui acho que 3 anos antes dela ir pro Brasil de férias. E daí uma vizinha lá, nossa, falou assim, por que você não vai pra Londres? E daí eu falei, jamais. Jamais. Eu sei que no outro dia eu liguei pro meu pai e falei, estou indo pra Londres. Eu não sei o que tá acontecendo. Aí Foi, foi, chave. porque primeiro eu falei pra minha família, eu vou morar em Curitiba e fui. Aí depois, de repente, eu falei, eu vou pra Londres e meu pai, como? Ele falou assim, não, você não vai. Eu falei, eu não estou ligando pra te pedir, eu estou ligando pra te avisar. Que eu estou Super indo. determinada, isso é que eu vou fazer da minha vida e pronto. E eu sei que eu não tinha absolutamente nada pra vir parar aqui. E eu não tinha nenhum sonho. Não começa nem na malha um sonho. Eu não tinha esse sonho. E eu não sabia absolutamente nada. Eu sempre fui uma Você pessoa... nem falava inglês. Não. Eu sempre gostei de ficar traduzindo música quando eu era adolescente. Mas assim, na minha época não existia internet. Então eu traduzia a música olhando palavra por palavra. E tipo assim, quase uma Barça. Gente, pra se traduzir bloquear de música. Barça. Eu nunca pensei nisso. Eu aprendi inglês assim. Eu Só que traduzia eu tinha o Vagalume, que na época era o Não, site eu não que... tinha, não existia. Não existia internet. Não, Eu sou então isso essa. é Sem bem... brincadeira, uma pessoa falar, não existia internet. Mas é verdade, né, gente? Não existia Não, internet. não é. Era no Loucura. dicionário de caçar palavra por palavra. Aí eu ficava procurando, eu lembro que eu traduzia aquela música do Aerosmith, do filme Eu adoro essa música daquele filme, né? Da pedra caindo. Armageddon. Aí, Armageddon. Aí eu ficava traduzindo palavra por palavra e eu me achava a inglesa, né? E na verdade depois eu vi que eu traduzia tudo errado. Mas enfim, era uma coisa que eu gostava, mas assim, eu não as minhas traduções não faziam sentido nenhum. Eu fiz um curso no CCAA quando eu tava ainda no ensino médio para prestar vestibular, mas assim, foi um curso muito básico, de meses, e que não me ajudou assim muita coisa. Eu não conseguia ainda formar frases, formar palavras. Tipo, não conseguia conversar com ninguém em inglês. E enfim, a minha noção de inglês era essa, e o meu inglês, o pouco que eu sabia, era baseado no inglês americano. Então, não falava inglês. Eu vim e daí eu lembro que eu não sabia exatamente nada, não sabia o que eu tava vindo fazer aqui. Eu vim porque eu sempre fui uma menina do interior, a minha cidade é muito pequena, não tem absolutamente nada lá, não tem um shopping, não tem um entretenimento, não tem nada pra fazer em Paraguaçu. Imagina, você saiu de lá pra vir pro centro do entretenimento, mas assim, né? Porque aqui tem muita coisa. Não, mas eu já morava em Curitiba, né? Então, tipo assim, Curitiba claro. Eu morei em Curitiba por 8 mais anos. avançada. Eu fiquei em Curitiba por 8 anos. Meu filho nasceu em Curitiba, eu sou paraguaçuense. Minha família toda é paraguaçuense, mas o meu filho é curitibano.
E enfim, eu nasci lá, eu nasci em Paraguaçu, então assim, eu sou uma menina do interior, saí de Paraguaçu quando eu tinha 18 anos, então eu nunca tinha andado de metrô em Curitiba, não tem metrô. E, enfim, aí eu resolvi que eu vou pra Inglaterra e vou pra Londres e eu vim. E vim. Então, Cheguei aqui, Tá aqui. Quantos anos já que você tá aqui? 18. 18 Uma vida anos. inteira, Nossa, né? muito Nossa. tempo, gente. Tá indo pra 19 esse ano. Nossa. Tipo assim, o mesmo tanto que você morou na sua cidade, né? Praticamente. Da É, Sua é, idade, uma sua idade, vida, é uma você vida. Você sabe que ontem eu tava assistindo um vídeo de um cara lá que ele falou assim que dia tal você nasceu. Então assim, eu nasci de novo no dia que eu cheguei aqui. Eu nasci de novo no dia que meu filho nasceu. Eu nasci de novo no Vários dia que... renascimentos. Mas isso é Exato, verdade. então as suas A datas de gente sempre nascimento... vai tendo renascimento. São coisas A gente vai muito se chaves que encontrando, né? acontecem na vida da gente, que a gente vira outra pessoa, querendo ou não. Tu redescobre, né? Então, Você aqui, começou um relacionamento, você nasceu de novo. Você terminou terminou. um relacionamento, você nasceu de novo. Nunca a mesma pessoa que entra numa Não. situação é a mesma Não. que sai, né? Eu acho que... Então eu posso dizer que eu nasci de novo, realmente, quando eu cheguei aqui, porque a minha vida mudou completamente. E o que eu acho legal de olhar assim na minha trajetória, desde quando eu cheguei aqui, foi que as coisas foram acontecendo, mas sempre foram acontecendo de uma forma positiva, assim. Claro que eu passei muito perrengue aqui, óbvio, e continuo passando, e eu acho que a vida é feita de perrengue, né? Normal, né? Mas eu acho que eu, assim, as coisas sempre meio que funcionaram pra mim, sabe? Então deram certo e foram acontecendo, e foi assim uma coisa ligando a outra, e eu sempre percebi que eu sou uma viajante, que eu sou uma pessoa que gosta disso. Eu, meu pai e meu filho somos pessoas que não pertencemos àquele lugar ali. Já minha mãe e meu irmão são diferentes. Minha mãe e meu irmão são ali daquele ambiente e pronto, não gostam de viajar. Quer dizer, meu irmão acho que gosta de viajar, mas assim, aquela coisa dentro Bem do Brasil, cristã. aquela coisa ali. Agora eu não, eu pego, eu quero descobrir, eu quero conhecer, eu sou curiosa, eu sou Aventureira, interessada. Sim, eu tenho esse espírito, não gosto de fazer mochilão, não é minha. Fazer um hotel, mas Também Um não hotel é 5 estrelas. Também não é assim, mato, também não trilha. faz. Eu posso fazer- Tenho meus limites, Eu né? gosto de fazer um hikezinho assim, mas é uma coisa de um dia. Não vou dormir no meio do mato, não vou acampar, montar barraca e ficar lá. Fazer fogueira lá, Pegar uma pegar galerinha, pedra. gente, fazer um miojinho. Ficar sendo picada por mosquito, não, Não. estou de boa, eu Pra que passo. isso, né? Prefiro um hotelzinho ali de boa. É uma com- aventureira gourmet. digamos assim, podemos. Mas acho que você tem essa coisa da gente ser, porque acho que todos nós somos pessoas que a gente não quando tu sai do teu ninho, assim, Da zona de te conforto, né? tu percebe que tu é do mundo, sempre vai te encaixar, tu sempre vai estar disposto a viver as coisas diferentes, claro que dentro do teu limite, que nem a gente fala assim, aquilo que é tolerável pra ti ou não, mas a gente é muito... Tudo pra gente é adaptável, a gente é resiliente, a gente... Eu né? acho assim que existem personalidades diferentes, sabe? A gente é muito diferente. Tem pessoas que nasceram pra isso. E tem pessoas que nasceram... Tem gente que vem pra cá e não dá certo aqui. Tem gente que vem pra cá e não dá conta do E só frio. descobre, Não né? dá Quando- conta de ficar aqui por causa da solidão. Não dá conta de ficar aqui por causa da escuridão. Não dá conta de ficar aqui por N motivos. Sim. Já tem gente que vem pra cá... Ou então tem gente que vem pra cá, vive isso... Aí fica aqui 3, 4 anos e fala, não, quero ir embora pro Brasil. Chega no Brasil, fica lá um mês, fala, não Não se consegui. adapta mais, Não tem né? jeito, porque você saiu dali, você é uma pecinha de um quebra-cabeça que saiu. Pra você se encaixar de novo, você não entra mais ali. A maioria das pessoas, eu acredito que seja assim. Tem muita gente que vai, se arrepende e quer voltar. Né? Eu acho que essa percepção a pessoa também só tem quando, tipo assim, vai pro Brasil pra tu perceber que Que não, você não tu não é pertence mais mais naquele ali. lugar, É. assim, né? Isso pra ti, assim, é uma coisa que talvez depois de tanto tempo não seja, mas, né, te pergunto pra saber, assim, tu tem essa coisa do pertencimento, é um conflito pra ti, assim, do tipo, você se vê aqui pro resto da sua vida, ou você acha que você voltaria pro Brasil? Onde tu acha que tu pertence a algum lugar, assim, onde que tu... Eu pertenço aonde o sol brilha. Ou seja, não pertenço aqui. Porém, eu não me vejo morando no Brasil se as minhas circunstâncias... Eu sempre digo isso, que eu estou bem aqui, aqui é ruim, mas é bom, e no Brasil é bom, mas é ruim. Então, assim, principalmente de onde eu venho, né? Então, de onde eu venho é uma coisa, assim, que não tem absolutamente nada pra fazer. Então, talvez, depois que eu me aposentar,
Aqui é uma coisa que, se as minhas circunstâncias não mudarem, eu vou talvez voltar pro Brasil e me aposentar lá. Assim, viver a minha aposentadoria lá. Mas eu gostaria de morar onde o sol brilha. Mas depois do Brexit foi uma coisa que mudou total, né? Porque eu não posso simplesmente agora falar, vou morar lá em Portugal, então vou morar na Espanha. Eu tenho, as minhas opções são aqui e aqui. E são aqui. E com o seu filho hoje, tipo, ele vive aqui com você? Vive. Então, tipo assim, isso é uma coisa que pesa pra ti? Ou tu, tipo assim, não, ele vai ficar independente, ele faz o que ele quiser Meu e eu filho vou, é assim. muito independente. Meu filho vem morar aqui, tem 10 anos que ele mora aqui. E assim, pra mim uma conquista, é um acontecimento na minha vida que foi um outro renascimento, né? Que foi meu filho ter vindo morar aqui. Quando eu quis ir embora daqui, na verdade eu só quis ir embora daqui uma vez. E quando eu quis ir embora daqui, o meu pai falou pra mim, eu tava assim no auge do fundo do poço, que eu tinha me recém-divorciado, e daí meu pai falou pra mim, eu falei, eu não quero ir embora, eu não quero ficar aqui, e daí foi meu pai que me parou. Justamente que meu pai tem esse espírito aventureiro, tinha, né, esse espírito aventureiro, então ele, assim, você não venha, porque você não pertence aqui mais, você não vai conseguir ficar aqui. E você precisa ficar aí pra você poder levar seu filho pra aí. Então, num momento de desespero, foi uma coisa que eu considerei, eu já tava praticamente de malas prontas. Mas foi meu pai que me parou e eu, graças a Deus que ele me parou, porque se eu tivesse ido embora, na época eu tava trocando de visto. Então, se eu tivesse ido embora, eu não conseguiria, eu teria perdido a minha possibilidade de renovar meu visto, daí eu simplesmente não poderia voltar mais. Você perderia a possibilidade. Sim, Londres acabou, seria mais. acabou. Poderia voltar, mas daí eu voltaria do zero. Exato, e daí eu teria que começar do zero, mas daí eu perderia meu visto, né? Então. E eu fiquei e não me arrependo de ter ficado, porque eu olho hoje tudo que o meu filho tá alcançando, eu vejo assim, é uma conquista minha. Claro, de poder proporcionar eu assisto, pra ele. eu meio que harvested, tipo, eu meio que fui abrindo, fui assim, capinando o lugar, pra daí ele chegar onde ele chegou agora. mais facilmente. Porque os pra perrengues eu gente, passei. tipo, pra que veio antes, né, e traz, assim, igual você trouxe seu filho, eu acho que foi meio que igual a minha mãe, que veio e depois eu vi. Tipo, eu cheguei aqui, eu não tive que, né, capinar tudo onde eu tô. Já tava É um caminho aberto pra já ti. tava Eu acho que aberto. todos os pais querem, tipo assim, Sim. dar o melhor pros seus filhos. Tipo assim, os perrengues, as coisas que você passou, Ele você não não quer que ele passasse também. Então você fez o seu melhor, deu o seu melhor, pra que, né, as oportunidades que você não teve, ele teve. Foram muitos. Mas acho. Mas Você quer eu acho contar, que assim, pra gente qual foi o maior perrengue que você já teve aqui? Tipo... Gente, na verdade, assim, eu fico pensando foram muitos perrengues, assim, de assim, por exemplo, eu vou contar um bobinho, mas eu vou contar talvez um que tenha mais conteúdo. Assim. Relevância. Eu trabalhava, morava numa casa dividida, assim, com muita gente, uma casa que os ratos pingavam, assim, do teto. Do céu. E, assim, eu nem tenho medo de rato, né? Mas, enfim, eu já tive, assim, que escolher entre comprar almoço e janta, por exemplo. Porque eu lembro que eu trabalhei A minha vida profissional aqui foi uma coisa meio que foi também acontecendo. Eu fiz cleaning por muito pouco tempo. Eu cheguei, meu primeiro trabalho foi um cleaning, mas foi por um mês. Eu não fiz cleaning mais longo que isso. Eu fiz, na verdade, cleaning de escritório, mas também foi por pouco tempo, sabe? As coisas foram acontecendo, eu fui conhecendo gente, uma pessoa simplesmente as coisas foram acontecendo, de repente eu tava trabalhando num restaurante, de repente, enfim, foi progredindo. Sempre fluiu. Eu nunca, assim... Posso dizer que realmente foi alguma coisa assim que eu fiquei sem trabalho, então que não aconteceu, mas eu ganhava muito pouco, 18 anos atrás. E eu lembro que eu trabalhei como shot girl, carregando bandejinha de shot num pub que existia aqui, um pub que não existe mais, chamava Walkabout. Ele tinham vários pubs por Londres, então cada dia eu tava em um com a minha bandejinha vendendo shot. E eu lembro que daí eu ganhava 40 pounds por shift. E acabou. Nossa Senhora. Era assim, 40 pounds por shift. E teve uma... Tipo, shifts que você fala, tipo, de eu trabalhava 3 vezes por semana. Eram 10 pounds por hora, 4 horas, acabou. Aí se eu vendesse mais de tantos shots, eu começava a ganhar comissão. Então assim, o dia que eu fazia bem, era no dia de domingo, que o Walkabout lá em Shepherd's Bush bombava. E daí eu vendia muito lá, e daí tipo, eu ia embora com 70 pounds. Bombava com 70 pounds. Eu ia embora me achando a rica. Mas eu só fazia 3 shifts, então já teve uma época que eu só tinha aquele trabalho. Então quando eu tive aquele trabalho eu tinha que escolher, eu como comida, eu como almoço ou janta, ou eu pago aluguel, ou o que eu faço. Mas naquela época eu tinha muitos amigos assim que a gente todos
eram ferrados e todos se ajudavam. Então, se eu tinha Fudidos, A galera que mais Unidos. se ajuda é a que tá mais ferrada, sempre. Eu não posso dizer assim que tem muita gente que fala que se quebrou a cara com um brasileiro aqui e tal. Eu não posso dizer que isso aconteceu comigo, porque os meus amigos sempre foram pessoas que tiveram ali segurando a mão do outro e são meus amigos assim. Acho que uma ou outra pessoa que não faz mais parte da minha vida porque foi embora e tal, mas os meus amigos de antigamente, da minha época lá de Estão Shot até Girl, hoje. não estão aqui mais, não tenho nenhum amigo daquela época aqui, mas são amizades que eu tenho até hoje, porque a gente se ajudou assim na merda. A gente estava na merda, a gente ia na Iceland comprar. Cara, eu lembro uma vez que eu saí de onde eu morava, em Myland, peguei um ônibus e fui até o Neto, que fica lá no norte de Londres, perto de Seven Sisters, sei lá, mais pra frente. Nossa, longe. Fui com uma mochila vazia, porque lá no Neto as coisas custam centavos, né? E assim, o Neto é mais barato que o Iceland. Então, Meu Deus, se Iceland é barato, imagina. então assim, eu voltei, eu lembro que eu via lá pote de maionese por 40 pidon. Nossa, Tô no paraíso. E era assim que a gente se virava. E eu fui me virando, as coisas foram acontecendo. Conheci muita gente boa no percurso, conheci pessoas também não tão boas no percurso. Mas assim, ó, eu não posso dizer que eu tive muitas decepções aqui, como a galera diz que tem hoje em dia, porque foram pessoas assim que sempre se ajudaram, se deram a mão e caminharam na dificuldade juntos, assim, sabe? Então, eu sempre tive muita sorte. Mas, voltando ao que eu te disse que eu queria contar em relação ao teu conteúdo, desde que eu cheguei aqui, eu sinto que era pra eu estar aqui, assim. Porque eu vim completamente despreparada, sem saber o que eu ia fazer, sem saber o que eu ia... Não vim, eu simplesmente vim. Falei, eu quero mudar minha vida, e eu vim. E eu lembro que eu fiquei em Paris 3 dias, também foi minha primeira viagem internacional. Eu olhava, eu tinha um tour que eu ia fazer com uma agência de viagem que eu não sabia de nada. Eu não sabia de nada, eu não sei como Entregou que eu nas mãos consegui ir. dele. Eu fui sozinha no tour. Aí eu via a Torre Eiffel, eu olhava assim, eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Não tinha ideia ainda de que era a Torre Eiffel. Não, assim, tipo, não, na por isso que eu tua tive que frente. voltar em Paris assim várias outras vezes pra entender, pra fazer o meu próprio tour. Mas eu fiquei em Paris 3 dias e daí depois eu peguei o Eurostar e vim pra Londres. Então, quando eu tava vindo, eu tinha uma pasta, que era a pasta que tava os meus documentos, meu passaporte, o endereço do hotel que ia ficar aqui, eu não falava inglês, e meu dinheiro todo, tava tudo nessa pasta. Tudo numa pasta, a pasta da agência de viagem. E daí eu cheguei aqui deslumbrada, a hora que o trem foi parando, que eu lembro que ele foi falando Welcome to London Waterloo. Porque na época o trem parava em Waterloo, hoje é em King's Cross, mas há 84 anos atrás era Waterloo. E daí eu cheguei e eu lembro que eu fui procurando Exit. E eu fui procurando Exit e eu não via a benção da Exit. Cadê Exit? Daí eu, gente... Porque eu sabia o inglês, o pouco que eu sabia do inglês americano. E aqui é way out, não é exit, né? Exit é tipo fire exit. Não é emergência. de emergência. Não. Então assim, eu não via tal. Eu fui seguindo o fluxo, segue o fluxo, segue o fluxo. Aí eu comecei a ver uns táxis. Eu falei, acho que é ali que eu tenho que ir. Aí eu falei, gente, eu não acredito que eu tô em Londres. Tipo assim, eu tô aqui. Eu ficava olhando assim, sem entender o que tava acontecendo, eu tô aqui. Aí eu fui pra fila do táxi. No que eu cheguei na fila do táxi, na hora que eu cheguei na fila do táxi, meu olho já encheu de água. Por quê? Porque a minha pasta, com todos os meus documentos, com tudo que eu tinha, a minha vida, o endereço do hotel, meu dinheiro, o cartão, tudo, ficou no trem. Nossa, e aí, o que você fez? Eu deixei no trem. E daí eu já comecei a chorar. Eu não tenho telefone de ninguém, eu não conheço ninguém, eu não falo inglês. Eu não sei pra que lado que eu vou, só vou ligar pra minha mãe. Mas eu nem sabia como que usava o telefone pra ligar pra minha mãe. Não, mas naquela época, imagina, você tinha que usar o cartão. Era orelhão, né? Não, Era dinheiro, né? Nem Tipo, não tinha E o dinheiro que não tinha. Não, Nem não tinha celular. celular. Nossa. Eu cheguei daqui sem celular. Na época, quando eu tava em Paris, eu lembro que o que eu fazia? Eu só ia comprar comida, e eu apontava pra comida, e eu ia na Lan House. Na época a gente usava internet na Lan House. Sim. Então era na época do Orkut, que eu ficava mandando recado pras pessoas no Orkut. Eu me lembro que eu queria falar com uma prima minha, eu ia lá no Orkut, mandava recado, deixava lá e ficava daí eu voltava no outro dia pra saber se ela tinha respondido. Era aquela coisa, né? Enfim, aí eu já comecei a chorar, eu lembro como se fosse hoje, é uma coisa assim que eu nunca vou esquecer. Aí eu vi um balcão de informações, eu já cheguei um frio no lá. peito pensando Eu já no cheguei Nossa. lá e assim, com a minha malinha, na minha malinha ali, e chorando, eu falei, eu tô desesperada, eu perdi.
perdi tudo, perdi minha vida, eu perdi o cara, a mulher, sorry, I don't understand. Eu falei, me traz alguém que fala espanhol, pelo amor de Deus. Aí chegou o cara que falava espanhol, eu falei, nossa, eu prefiro falar com ela que fala inglês, porque ele falava muito rápido. E eu nervosa, e eu falei, gente, a minha vida acabou, preciso ir embora, como é que eu chego em Paraguaçu agora sem dinheiro? Eu só pensava nisso. Onde que tá o aeroporto, moço, por favor? Imagina. Airport, plane, acho que eu não sabia falar. É isso, avião, ia fazer tipo... Fly! Brasil, vai! Nossa, eu não... E naquela época, hoje, por exemplo, se acontecer uma coisa dessa, você tem internet, você consegue entrar no grupo, você consegue pedir uma ajuda. Você não vem, acho que ninguém vem às escuras como eu vim. Ninguém faz isso. Qualquer um, até vocês vieram tendo alguma coisa, alguém aqui. Eu não, eu vim no escuro. E aí e daí ele liga daqui, o cara que fala espanhol liga daqui, a menina liga dali, e eu só olhando pra eles e minha perna chacoalhando assim, oh meu Deus do céu, e o que eu vou fazer? Nossa, e que meu Deus do aflição, céu. só de pensar e tipo assim, aí uns capeta. 20 minutos eu louca, eu 20 minutos mais demorados da vida. Eu sentei no chão e tipo assim, eu fiquei assim, o que vai ser de mim? O que vai ser de mim? Deu tudo certo até agora, eu tô aqui, mas eu não tem sabia. nada. E eu era uma menina fazem 18 anos isso, então assim... Eu já sou outra pessoa, né? Então, o que eu vou fazer? Aí o menino sai, volta e só chacoalha a cabeça assim. Eita, meu E Deus. daí a menina põe o telefone, I'm so sorry, que eu acho que é isso que ela tá falando, porque eu não lembro. E de repente o menino sai e tal, aí de repente o menino vem. Quando ele vem, eu vejo a minha pasta. Nossa. A vontade de chorar era maior. Chorando, né? Que reviravolta, hein? Que reviravolta. Aí Nossa, eu sei que eu vejo a minha pasta, eu imaginei, não vai ter nada dentro da pasta. Dinheiro, nada. Tava tudo. Olha, é Deus, né? É porque era pra ser. Aí eu falo. Não, mas aqui o povo, eles não olham, tipo, você vê alguma coisa no trem, um celular, hoje em dia mudou muito, mas naquela época... A pessoa não era mais igual é honesta, hoje né? em As pessoas dia. eram mais Não, honestas. eu falo que até aqui mesmo, não tinha essa roubalhada que tem hoje em dia. Se você Não, vê alguma coisa no trem, você nem pega. Aí eu lembro, mas eu venho de um país, eu acabei de sair do Brasil. que No Brasil sabe, todo mundo pega tudo, não, desculpa hoje lá, não é querendo falar. Hoje não é assim, todo mundo pega tudo, não. A gente vê vários experimentos hoje na internet, que uma pessoa deixa um negócio ali, existem Sim, várias sim. coisas que, assim, eu não tenho nem o que falar. Por exemplo, o que não é meu não me pertence, então eu devolveria. Independente, entendeu? Eu lembro Não, que uma eu vez eu também, achei um nossa, Blackberry, na época, tipo assim, que saiu o Blackberry, há muitos anos atrás, eu achei um Blackberry. Eu fiquei esperando o cara, eu peguei o Blackberry, levei embora e fiquei esperando o cara ligar pra eu poder devolver. Quando ele veio me devolver, quando eu fui devolver, encontrei com ele pra devolver o Blackberry, ele falou assim, não, eu preciso te pagar. Eu falei, não. Poxa, Assim, o telefone não, é teu, né? Não, sabe, eu acho que isso é princípio não é e eu, meu, não é meu. graças a Deus, foi isso que eu aprendi, né? Então, assim, nunca, aquilo que não é meu não me pertence, então pronto, não é meu. E enfim, e tava tudo lá, tava tudo revirado, mas tava tudo lá, porque eu imagino que a pessoa devia estar procurando um número de telefone, alguma coisa, mas assim, tava tudo lá. Né? E então, quando já foi nesse momento, foi a primeira vez que eu cheguei aqui, não foi sorte, foi Deus falando, eu estou contigo nessa trajetória. Então, eu me baseio nisso pra falar que todas as coisas que aconteceram na minha trajetória aqui, eu nunca estive sozinha, Deus sempre esteve segurando a minha mão. Assim, por mais, até nos perrengues mais difíceis que eu passei aqui, eu sempre tive ajuda de Deus, ou que sempre aparecia alguma pessoa, alguma coisa que as coisas foram... Seus fossem caminhos acontecendo. sempre foram se Sim. abrindo, sempre, né? Então eu sou muito grata por ter passado por essas coisas, porque eu nunca estive sozinha, foram momentos tive momentos fáceis aqui que eu falava, caramba, como assim? Mas a maioria nunca foi fácil, mas também nunca foi impossível. Sim. E hoje em dia, assim, qual que é a sua carreira aqui? Eu sou personal assistant, é uma coisa, então, depois que eu passei aqui 3 anos, quase 3 anos fazendo trabalhos de bar, trabalhos de restaurante, trabalhos de... Coisa mais manual, né? Trabalho braçal, digamos assim, né? Eu lembro que eu trabalhei como cleaner num nightclub, mas assim, foi por pouco tempo, depois eu já fui promovida ao cloakroom. Mas assim, eram trabalhinhos assim. E, enfim, depois eu fui pro Brasil um tempo, e quando eu voltei, casada com meu ex-marido,
ele meio que me puxou pra muita coisa acontecer positivamente na minha vida. Então eu parei de conviver só com brasileiro, ele me puxou pra tirar a driver's license daqui, porque eu comecei a dirigir aqui, eu falei, não quero, não é pra mim, não quero, nossa, não quero, mas ele me puxou, e daí eu lembro que meu primeiro office job, que era o que eu fazia no Brasil, foi por causa dele. Ele falou, não, você vai numa agência de empregos, você vai aplicar e você vai conseguir porque você é capaz. Porque eu sempre me achei incapaz, eu falava, não é pra mim, não, eu não consigo. Eu acho que todo imigrante, a gente já tem essa síndrome do impostor meio que cravada na gente. A gente sempre tem essa coisa. A gente se impede muito, a gente se priva e a gente se limita achando que... O que eu falo pras pessoas é... Quando eu tenho que conversar com alguém, é sempre isso. Eu consigo ver na outra pessoa, mas eu não consigo ver em mim. Então, assim, eu consigo falar pra uma pessoa, ver o potencial da outra pessoa, mas o mesmo potencial que eu vejo na outra pessoa, parece que eu não consigo enxergar em mim. Então, eu sempre tive essa dificuldade de ir lá, meter a cara e falar, não, eu vou. Hoje, talvez eu faça mais facilmente, mas mesmo assim, só o fato de ser imigrante, você meio que já se limita, você acha que você não consegue, você acha que não vai dar certo, então... Acho que as pessoas sentem mesmo que é literalmente um outro mundo. E não é, tipo assim, ainda assim, são pessoas, são oportunidades, são coisas que tu faria no Brasil, só que numa língua diferente, uma cultura diferente, mas não é impossível, né? Tipo, é a mesma coisa. Da mesma forma como no Brasil tu tem que correr atrás, aqui tu também tem que correr atrás. Exato. Tem os empecilhos, mas desde que tu esteja disposto a, tipo, não, vamos... Eu tenho que fazer acontecer, é né? aquela coisa, tem muita porta que vai se fechar, mas tem uma que pode se abrir. As portas se fecham, mas elas se abrem. Eu acho que tudo é meio que uma experiência. Se não deu certo, por que não deu certo? Você pode me dar um feedback porque não deu certo? Daí que você vai tentando melhorar. E é assim que a gente vai indo, né? Devagar, mas vai indo. Então, eu sou personal assistant, eu trabalho numa empresa a gente nós somos meio que o conselho financeiro daqui, então a gente... Ai, gente, é tão difícil falar em português. Eu não consigo explicar. Não, nós somos, assim, reguladores de empresas, digamos assim. Vou deixar explicado assim. Então, eu sou personal assistant de 3 pessoas. Eu cuido de uma diretora executiva. Eu cuido do Head of HR, Recursos humanos. Do RH, do chefe do RH, cuido da chefe das finanças. E quando você fala cuido, você quer dizer... Eu sou personal assistant, então assim, assistente, eu cuido deles, então assim, eu faço reuniões, tudo que quer dizer em relação a eles, ao diário deles, a agenda deles, sou eu que faço. Eu também trabalho com preparação de relatório, de documento, e eu também cuido do CEO, que é o presidente da empresa, quando a assistente dele tá de férias ou tá absente por algum motivo. Então eu cuido às vezes de 4 pessoas, então às vezes eu tô mais calma, mas às vezes eu tô bem atribulada, fazendo essas coisas, e já tem, acho que nessa empresa tem 6 anos que eu tô lá. Nossa, eu gosto de estar lá, é uma empresa que faz parte, é uma parte do governo, então assim, eu gosto do aprendizado que eu tive lá. Eu tô lá já há bastante tempo, é uma empresa tranquila. Tem, às vezes, assim, algumas coisas que acontecem, acho que qualquer tipo de trabalho, que deixam, assim, o negócio mais turbulento. Lógico. Mas eu trabalho com pessoas muito legais, assim. E daí eu também tenho um side business, que é uma coisa meio que nova, que, assim, não tem absolutamente nada a ver com o meu trabalho de secretária executiva, que é fazer os nossos bolinhos de pote. Gente, que é muito bom, tá? Sigam a gente no Instagram. Bota o arroba aí. Bota o arroba. Devia ter colocado na mesa, velho. A produção vai pegar, gente. Peraí. Hoje tem assistente. Assistente. De ladinho, assim, ó. Só a mão da produção. É isso. Dá um zoom aí, produção. Dá um zoom. Moranguinho. Olha o arroba e ó que esse nós vamos trocar o... É surpresa! Estamos em processo de rebranding. Chique demais, tá então, aqui. mas deixa eu contar um pouquinho sobre isso. Eu amo comida brasileira, sempre gostei de comida brasileira. Hoje, assim, eu mudei a forma como eu me alimento. Tem alguns anos que eu mudei completamente a forma
que eu cuido de mim e tal. Comecei a me exercitar vão fazer 5 anos que eu vou pra academia, que ela eu amo. é fit, tá, gente? Ela é uma fit. outra Marombeira. Eu nasci de novo quando eu comecei Na a me academia. exercitar. E, enfim, mas assim, eu gosto muito de comida brasileira. Sempre, às vezes, uma vez ou outra, como comida brasileira, cozinho comida brasileira. Meu filho não come aquilo que eu como, porque assim, eu como muito verde, meu filho é contra verde. Mas mas eu gosto de me alimentar bem, de cuidar do meu corpo, de cuidar, né, da minha saúde, tanto física quanto mental. A mental, às vezes, assim, tá um pouco, eu acho que deixada de lado, por isso que às vezes a gente quase enlouquece, mas tudo bem, faz parte. Normal. Mas enfim, eu gosto muito dos bolos de pote. E bolo de pote é uma coisa brasileira, 100% brasileira. E eu era viciada no bolo de pote da Renata. E aí eu resolvi fazer o curso dela. Quando ela parou de vender bolo de pote, eu fiquei assim completamente Renata isolada. é uma boleira aqui de Londres, muito que ela famosa, é bem quando foi famosa. ela é referência. topíssima. Só que daí ela parou de fazer. No que ela parou de fazer, eu fiquei arrasada e parei de comer bolo de pote. Às vezes eu ia num shopping brasileiro ou outro, tinha lá bolo de pote, mas não era a mesma coisa que os da Renata. E quando eu vi no Instagram dela que ela ia dar o curso, eu falei, não acredito. Então foi uma ideia que eu tive. Só que aí eu fiz o curso e daí pensando, eu falei assim, gente, por que eu não chamo uma amiga pra trabalhar junto comigo? Porque eu não tenho ideia de como começar a mexer com isso, mexer com os bolos e tal. E a Tássia... Gente, eu sou multiuso, tá? A Tássia A Tássia, ela tá só abrindo aí o CNPJ do nome dela. Eu só Tá criando. A quantidade de Instagram que ela já tem. Se você quer fazer um business, chama a Tássia, porque... a Tássia, assim, é completamente a pessoa mais multitasker que eu já conheci em toda a minha vida. Ela é um camaleão, ela vai se adaptando assim, ó. vai me chamando e eu vou fazendo, gente. Eu sei que aí como eu sei que ela cozinha muito bem, e eu sabia que ela já tinha feito curso de confeiteira, eu falei, por que não a Tássia? E aí ela embarcou nesse projeto comigo, que é uma coisa assim, eu falei, gente, pode dar muito certo, e pode realmente dar muito certo. E a gente, é uma coisa nova, tem o que, acho que 5 meses que a gente tá fazendo, mas a gente começou fazendo pouquinho, e daí o negócio foi indo devagarzinho, e a propaganda do boca a boca, uma coisa que eu garanto é assim, a gente evoluiu muito desde quando a gente começou, mas ainda é uma coisa assim que a gente precisa trabalhar bastante em cima, mas estamos em produção, que eu queria também, eu não queria ir com assim todo all full on assim, e daí de repente perder aquele momento assim, falar assim, não, a gente... Eu preferi começar devagar e ir aos poucos do que começar que investir com muito, tudo né? e daí falar, talvez Não era não. isso. Vamos primeiro ver como é que é o mercado, vamos ver se dá certo. E tá dando super certo, assim. Porque, como eu falo, empreender é muito desafiador, né? Então, tipo, a pessoa... Mas primeiro você começa, depois você igual melhora, ela é aquela tem trend. Um ótimo trabalho, então, assim, do nada você resolveu, vou empreender num bolo de pote. Que não tem absolutamente nada a ver Porque uma ela, coisa com a gente, ela é outra. super fitness, tá? Então, assim... É Mas a vida é contraditório. uma balança, mas a vida é uma balança. Mas assim, a nossa intenção, quando a gente, inclusive, tava escolhendo o nome, não era fazer alguma coisa assim, a gente quer fazer isso, mas a intenção é a gente também fazer alguma coisa saudável. Mas a gente queria meio que, assim, tentar ver o que o mercado, como é que tá o mercado e se ia funcionar. E assim, uma coisa que a gente garante desde o primeiro dia é o sabor. Os bolos bom, são gente. maravilhosos. Não é sobre Testado mim, e aprovado. mas é ótimo, tá? Os bolos são maravilhosos. E a gente... Inclusive, esses aqui são meus. Só pra deixar avisado. Encomenda. Então, assim, a gente se junta uma vez por semana, daí a gente produz, a gente faz, no momento a gente tá fazendo mais sobre encomenda, mas a gente... Se vocês quiserem encomenda, vamos... A produção, deixa o arroba aqui, por favor. Ai, meu Deus, eu vou ter que mandem passar a chamar mensagem, Severino. tá? Assim, eu aconselho todo mundo experimentar, porque realmente o bolo é, assim, maravilhoso. A gente fez o curso com a melhor, então, assim, eu garanto o sabor dos bolos, mas, assim, alguma coisa que a gente tá trabalhando ainda, porque realmente eu quero que seja uma coisa bonita e eu sou muito exigente em tudo que eu faço, assim, né? Então eu preciso, pra eu ter certeza, eu não gostaria de entregar um produto que eu não gostaria de receber, assim, que eu não gostaria de provar, ou então de ser consumidora daquele produto. Então, pra ter esse potinho aqui, pode ter certeza que ele foi feito com muito amor. Não vou falar na força Potinho do mas amor. Às vezes é na força do ódio, tá, gente? Nossa, não, que isso? Como assim? Como assim? Mas às vezes a gente acha que vai dar tudo errado.
Aí no final você fala, nossa, deu certo. Graças a Deus. Que gostinho bom é esse? É o gostinho do ódio? Então... Tem aquela Enfim. pitadinha especial. Mas sempre tem amor, gente. No fundo, Lógico, sempre tem amor. Não, pode ter Porque senão- certeza que esse é um projeto com muito amor, assim, é uma coisa que me dá prazer de fazer, de trabalhar com isso, e eu gosto bastante. Então, assim, convido vocês a experimentarem e virarem clientes. Faz as suas encomendas aí, ó. Você já vou Que deixar um o pouco arroba. vira jabá, vira patrocinadora. Quando for de teste. Já pensou? Servir bolinho pros convidados? Adoro. Aí, ó, adoro. Ó, já vamos fazer uma parceria. Olha só, gente, tá vendo? Então, já que a gente aprendeu bastante da tua experiência, assim, o que tu diria, assim, pra tua Kika mais nova chegando em Londres, assim? Por tudo que você já passou e, tipo, o que você Um conselho que você daria pra você o que mesma há tu 18 anos atrás, quando você chegou aqui? Porque você aprendeu muita coisa, né? Então, Aprendi. Posso dizer que eu aprendi bastante coisa e continuo aprendendo, e graças a Deus por isso. Eu acho que isso é, assim, o legal de você estar aqui é porque você sempre vai aprender alguma coisa diferente, né? Mas, assim, eu acho que um conselho que eu daria pra mim seria: aprenda a ler um mapa, porque eu já me perdi muito aqui nessa cidade. Não, mas eu acho que, assim, eu teria... Eu acho que... Poxa, fiquei perdida. Mas eu acho que talvez, assim, guarde um pouco mais de dinheiro. Porque... Mas eu acho que isso é uma coisa, assim, minha, que eu gosto de viver a minha vida. Eu não sou aquelas pessoas que eu tô aqui pra fazer riqueza. Eu não tô aqui pra fazer riqueza, isso é meu, sempre foi meu. Eu tô aqui pra viver a minha vida. Porque se eu não tiver mais aqui amanhã, eu aproveitei a minha vida. E eu acho legal quem tá aqui guardando dinheiro, assim, eu acho bacana, mas eu estou aqui, eu tô vivendo aqui, eu não tenho intenção de ir embora daqui. Eu tô fazendo lá meu pezinho de meia no Brasil, mas não é aquela coisa assim que eu vou deixar de trabalhar, então eu vou deixar de viver a minha vida, ou de viajar, porque eu preciso fazer aquele investimento no Brasil. Eu acho que é importante você ter, assim, uma segurança, mas a minha segurança tá lá, não tá aqui, embora a minha vida seja aqui. Você tá aqui pra viver. Eu tô aqui pra viver, eu tô aqui principalmente pra conhecer a facilidade, você estando aqui, a facilidade que estar morando aqui te dá de poder viajar e conhecer outros países também. É uma coisa que tá, assim, ao teu doorstep, né? Então, assim, talvez eu teria viajado mais, embora eu já tenha viajado bastante, assim, mas, assim, eu acho que viajar e talvez não gastar dinheiro com tanta bobeira, porque, assim, eu gastei dinheiro com muita bobeira que minhas librinhas poderiam estar, de repente, assim, investidas numa outra viagem, mas talvez... Mas, assim, eu acho que eu me arrependo, talvez, de algumas coisas, mas mesmo aquilo que eu me arrependo, eu precisava passar por aquilo, porque É me tudo formou, aprendizado, me né? Senão você moldou. não ia ter esse pensamento que você tem Exato. hoje. E me moldou pra eu ser quem eu sou hoje, assim, né? Então, eu gosto da pessoa, eu gosto das coisas que eu estou me permitindo aprender, de entender as emoções que hoje eu passo por elas e sinto, e, assim, entender que cada um passa por emoções diferentes, e, assim, nós somos seres humanos diferentes. E eu gosto, assim, de poder ter de poder hoje meio que me aceitar melhor, porque antigamente eu tinha uma dificuldade muito grande de poder me aceitar. Gente, porque assim, por fora eu podia estar, eu culpo o signo, podia estar brava, mas assim, por dentro eu falo, gente, por que eu tô reagindo assim, por que eu tô tendo esse tipo, mas hoje eu entendo que são emoções do ser humano, e assim, hoje eu tento me controlar um pouco melhor, hoje eu tento, assim, ser uma pessoa um pouco menos assim a ferro e fogo, porque eu tô aprendendo e quero sempre estar aprendendo e evoluindo, porque senão eu acho que se você não tiver disposto a evoluir, você é uma alma perdida que passou por esse mundo. Desperdiçou a vida, né? Desperdício de barro. De barro, Produção, coloca a figurinha aqui do desperdício de barro. Você é o desperdício de barro, Então é isso. E então, falando sobre aprendizado, você morando aqui há 18 anos, o que Londres te ensinou? Assim, qual que é o aprendizado maior que você teve durante esse tempo todo que você mora aqui? Eu acho que uma coisa que eu gosto muito daqui é o fato... Eu não diria a comunidade brasileira, mas assim, tendo a oportunidade de trabalhar nesse trabalho que eu tenho, e assim, tendo aprendido sobre tantas coisas, assim, que também...
o mercado de trabalho daqui eu vejo que é muito diferente do mercado de trabalho do Brasil. Então, assim, no Brasil existem muitas leis trabalhistas, assim, que a gente fica pensando. Por exemplo, eu lembro que no Brasil eu tinha que bater ponto, e eles descontavam minutos, era aquela coisa toda. Hoje, por exemplo, se eu tiver uma dor de cabeça, se eu não estiver bem no meu trabalho, então se eu quiser sair mais cedo, eu simplesmente falo pro meu chefe, fui. E assim, tá tudo tranquilo. Então, assim, eu gosto muito de ter aprendido sobre, assim, as variações diferentes de como as pessoas são respeitadas As aqui. prioridades, Diferente. né? Eu acho que aqui a gente é visto como seres humanos diferente do que no Brasil, como você é visto como CPF, assim, sabe? Sim. A gente é visto, as pessoas, elas respeitam muito mais aquilo que quem você é, o que você tá passando, a sua vida pessoal. Isso pra mim foi uma coisa muito virada de chave, de eu chegar aqui e perceber que as pessoas, eles não valorizam só aquilo que tu aprendeu, que tu estudou, mas eles valorizam aquilo que tu sabe. Se tu chegar com uma experiência do saber falar outra língua, tipo, nossa, uma pessoa que se Sabe dispôs falar a aprender. português, Uma sabe pessoa falar que, tipo, espanhol. tipo, eu tenho várias pequenas habilidades. Então, isso tudo eles valorizam aqui de uma forma diferente. Eu acho que uma coisa legal, assim, sabe, que nós brasileiros, ou qualquer outro imigrante, uma coisa que a gente tem que pensar é, eu falo inglês com sotaque? Falo, mas eu falo inglês. Eu consigo me comunicar. Eu falo duas línguas. Então, assim, por mais que nós tenhamos, assim, sotaque, aquela coisa toda, nós já estamos, digamos que um passo à frente, porque os ingleses e os americanos, eles, assim, eles estão de boas. Eu acho muito legal quem decide aprender outra língua do nada, assim, não vou aprender outra língua e tal, mas tem muitas pessoas que falam, pra que eu vou aprender se não todo mundo fala inglês? E as pessoas param ali. Então, assim, nós como imigrantes, a gente vem e eles respeitam muito isso. Assim, eu vejo pessoas, eu trabalho com pessoas que acham o máximo o fato, assim, de eu entender uma brincadeira britânica que, assim, talvez nem eles, porque são muito regionais, eu não sei né? entender piada, velho. São muito... Eu fico horas assim, aí depois eu chego Mas lá você em não casa... entende nem português? Eu ia falar Nenhum. Aí eu Chamou de lerdo sutilmente. Não, mas é sério, eu não entendo piada. Aí depois passa horas, eu falo... Não, mas nossa, é verdade. Ela tem um leve Então, na hora que alguém processa. contar uma piada e você estiver rindo, você tá rindo de Não, eu não falsidade, entendo né? Porque aquilo. você não entendeu nada. Ela tá rindo de processando. educação. Às vezes eu tô nada. Por educação. Ou às vezes eu falo, não entendi, não, gente. Ela fica rindo de ela, cara. O quê? Ou então ela fala, o que esse cara tá falando, mano? Então, assim, é uma coisa que eu acho legal, é assim, uma coisa que eu gosto é o fato de nós sermos tratados como pessoas e não assim como simplesmente um CPF. número ali, né? Ou no caso aqui, um insurance number. Mas né, vantagens de ser tratado como insurance number. Só aceite ser tratado como insurance number, não como CPF. Exatamente. Essa que é a diferença. Faz toda a diferença. Massa, mas é muito legal saber toda a tua Trajetória, tua trajetória, porque Seus a futuros gente planos, business dos bolos. Businesswoman agora. Tamo aí, né? Legal. Muito Sempre na obrigado luta. pela sua participação. Volta Volte sempre ao nosso sofá. Deixar pra você pedir pra galera aquele negocinho de... Então, gente, Vai. olha, eu acho que vocês estão perdendo tempo, porque vocês têm que seguir, compartilhar, clicar e assistir. E Faça curtir. tudo. Exato, faça tudo, porque assim, eu acho que não custa a gente se ajudar, né? Então, cada uma ajudando a outra, a gente pode, juntas somos mais fortes. Isso aí! Fala tudo. Então tá, gente, nos vemos Obrigada, na obrigada. próxima. Até o próximo. Até o próximo convidado. Vamos pra bolo de pote. Bolo.